Que bênção é ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Tá gostando aí da programação da TV Manaim? Ah, que bom que você tá gostando. É a sua primeira vez? Seja muito bem-vindo. E a partir de agora, fazendo parte da programação da TV Manaim, dos nossos conteúdos, nossos produtos, o programa Manaim News está entrando no ar. É o seu programa de informações sobre os trabalhos das igrejas Cristã Maranata no Brasil e também no exterior. E hoje nós vamos trazer as principais notícias, destaques da Igreja Cristã Maranata, falando sobre o estado do Espírito Santo, vamos falar sobre a obra do Senhor no exterior. Então vem para cá, vem comigo. E olha só, gente, esse final de semana, hein? Tivemos muitos eventos e a nossa querida irmã, jornalista Claudi Schmidt, já está aqui com a gente. Vem para cá, Claudi. Estou vendo você sorridente, vendo você alegre, sempre feliz, trazendo boas notícias aqui pra gente. Tem notícias também sobre os colegas de trabalho, né? Mês que nós oramos, mês de julho, não é isso? Pai do Senhor. Isso mesmo. Paz do Senhor, Jorge, e a paz do Senhor, você que acompanha o Manaim News. Na última sexta-feira, o presbitério realizou na sua sede um culto de ceia ao Senhor com os funcionários, inserido na programação de mês de oração de dedicação pelos colegas do trabalho. Foi um culto abençoado, onde ali o pastor Gerson Belucci e o presidente estiveram presentes e realizaram todo o culto. Claudinho, foi um culto marcante ali para as equipes do presbitério, inclusive com a participação da Rádio Manaim, da TV Manaim, de todas as equipes ali reunidas. Aliás, quero deixar um forte abraço a todos os colaboradores do presbitério da Igreja Cristã Maranata, a parte administrativa, que Deus abençoe a todos. E eu estou vendo você alegre, sempre sorridente, porque você tem notícias de Alegre aqui. Para quem não conhece, nós temos um município chamado Alegre, que fica aqui no sul do estado do Espírito Santo, e ali foi realizado um culto especial, não é isso, Claudinha Alegre? Isso, foi realizado sim, Jorge, um culto no Lar dos Idosos, onde o Senhor operou grandemente através dos louvores, palavra e oração. Recebemos relatos e depoimentos de que vários idosos tiveram ali um encontro com o Senhor, uma grande experiência, Jorge. Graças a Deus, que maravilha, vidas sendo alcançadas ali, né, Claudi? Claudi, também tivemos um evento, mais eventos no sul do estado do Espírito Santo, não foi? Você teve um trabalho evangelístico? Sim, Jorge. No distrito de Arituba, sul do Espírito Santo, foi realizada a ação evangelística Evangelho Sem Fronteiras. Durante todo o dia, os irmãos ali percorreram as ruas do distrito, levando convites, louvores e uma palavra de esperança aos moradores, comerciantes ali da região. O trabalho desenvolvido ao longo do dia refletiu diretamente no culto à noite, que contou com um grande número de visitantes e muitos ali puderam ouvir a palavra. Maravilha, hein? Que bênção, hein? E é importante aqui ressaltar que a ação do Evangelho Sem Fronteiras reforça o compromisso da igreja em levar aí a mensagem do Evangelho a todos. Claudio, obrigado aí por todas as informações, que Deus abençoe. Muito bem, a gente segue aqui levando até você notícias sobre Camburi, Serra e Norte do estado do Espírito Santo, com a nossa irmã Raiane Silveira. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Manaim News. Vamos juntos conferir todas as operações do Senhor nas áreas de Serra, Jardim Camburi e Norte do Espírito Santo. Iniciando pela área de Serra, na igreja de André Carlone 1, a coordenação de Carapina reuniu obreiros e irmãos que fazem parte dos grupos que são colunas das igrejas. Os irmãos foram conduzidos a um momento de reflexão sobre o compromisso com a obra do Senhor, renovando ali o propósito de colocar sempre a obra do Senhor em primeiro lugar e de perseverar na edificação espiritual da igreja. Na igreja de Novo Porto Canoa 2, os irmãos que integram os grupos de louvor das igrejas da coordenação de Serra Dourada se reuniram no momento de oração, busca e de renovo espiritual. A programação fortaleceu aqueles que servem ao Senhor através do louvor, renovando o entendimento de que a adoração é parte essencial do culto e de edificação para toda a igreja. O Manaim de Carapina recebeu mais um culto de batismo, reunindo as igrejas da coordenação de Serra Dourada em um momento de grande alegria espiritual. Irmãos desceram as águas, testemunhando publicamente a experiência do novo nascimento e reafirmando a decisão de servir ao Senhor com fidelidade. A igreja acompanhou este momento com grande alegria, glorificando a Deus pelas vidas acrescentadas à sua obra. E encerrando os eventos,
No norte do Espírito Santo, a área de Colatina realizou o primeiro seminário Unidos em Família na igreja de Colatina Velha, reunindo pais, crianças e irmãos em uma tarde marcada pela comunhão, pelo aprendizado e pela alegria de servir ao Senhor. A programação contou com aulas da escola bíblica para as crianças, ensinamentos sobre biologia, primeiros socorros e saúde bucal, além da participação especial de um cão policial que despertou entusiasmo entre os pequenos. O seminário deixou um testemunho de que investir na família é fortalecer a obra do Senhor e preparar os pequenos para permanecerem firmes na presença de Deus. Louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem realizado em sua obra. Seguimos firmes anunciando o Evangelho, certos de que o Espírito Santo continua operando em nosso meio, enquanto aguardamos a gloriosa volta do Senhor Jesus. Até a próxima edição do Manaim News. Voltamos com os irmãos do estúdio. A paz do Senhor. E olha só, vamos diretamente para o município de Viana, hein? Com o nosso companheiro Everlândio Vasconcelos. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e a você que nos acompanha em mais uma edição do Manaim News. Iniciamos nossos eventos pelo Polo de Canaã. Na ICM de Araçatiba, foi realizado um culto de glorificação e ceia, em uma só comunhão e um só objetivo, trazer à memória o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. A igreja participou de um grande banquete e sentou à mesa com o Senhor. Glória a Jesus! Ainda em comunhão e glorificação, pelo polo de Vila Betânia, a igreja de Caxias do Sul realizou um culto de ceia, onde reuniu membros e visitantes para o louvor e adoração ao Senhor pelos seus grandes feitos por toda a sua igreja. As igrejas da área de Viana puderam participar de um momento especial na presença do Senhor. Tivemos na ICM de Marcílio 2 um culto de adoração a Deus e, na ocasião, um período de oração com toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Também na ICM de Marcílio 5, um grupo de pastores estiveram presentes para orar com toda a igreja que esteve reunida e pôde contemplar a presença do Senhor naquele momento. Glória a Jesus! Já pelo polo de Canaã, a igreja de Universal pôde sentir o derramar da porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Com um culto maravilhoso, a igreja participou de um momento especial de oração com todos os membros e visitantes que saíram dali renovados espiritualmente. Que bênção! Voltando ao polo de Marcílio de Noronha, as igrejas de Marcílio 1, Marcílio 2 e Marcílio 5 estiveram reunidas juntas para um momento especial de oração. Uma vigília com todos os irmãos com função foi realizada naquela ocasião e uma palavra entregue aos irmãos, trazendo em lembrança as doutrinas básicas da obra do Senhor. Também pelo polo de Canaã, a ICM de Canaã 3 realizou uma vigília com toda a igreja presente. Foi um momento íntimo de busca e comunhão que deixou ali um grande marco com experiências e bênçãos do Senhor alcançadas. E para finalizar os nossos eventos da área de Viana desta semana, um grupo de irmãos esteve presente na região da ICM de Areinha, com o objetivo de evangelizar e orar com as famílias e visitantes da igreja local. Esse trabalho tem sido realizado em toda a área de Viana e já temos colhido os frutos com grandes experiências. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Jesus. Que bênção, né, irmãos? Nós vimos aí mais uma vez a nossa área de Viana trabalhando, os cultos de ceia, uma grande bênção para o povo de Deus. Nós vamos ficar por aqui em mais uma edição
E nós voltaremos na próxima semana com mais eventos, trazendo aqui para todos vocês. A todos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado pelas notícias e agora vamos para a região de Marechal Floriano. Informações aí com a nossa correspondente Ana Alice. A paz do Senhor Jesus a todos que acompanham o Manaim News. Falamos diretamente da região do Manaim de Marechal Floriano, no Espírito Santo. Acompanhe agora os principais destaques desta semana. Na Igreja Cristã Maranata de Pequiá, no Espírito Santo, foi celebrado um culto especial em glorificação a Deus pelos 33 anos da igreja naquele local. A reunião foi marcada por louvor, adoração e comunhão em um ambiente de gratidão, onde a igreja recordou as grandes bênçãos concedidas ao longo dessa trajetória e reconheceu a fidelidade do Senhor na preservação da sua obra. Na área de Batiba, a Igreja Cristã Maranata de Mutum 2, em Minas Gerais, promoveu um trabalho de Evangelho Sem Fronteiras. A programação teve início no período da tarde, quando os irmãos saíram às ruas para anunciar a mensagem de salvação por meio de cantatas, entrega de convites e evangelização em diversos pontos da cidade. À noite, o trabalho foi concluído com um culto de glorificação ao Senhor, em ações de graças pelos frutos alcançados ao longo do dia. A igreja agradeceu pelas vidas alcançadas e pelas bênçãos concedidas, reconhecendo que o Espírito Santo conduziu cada etapa e confirmou a fidelidade do Senhor. Ainda na área de Batiba, os jovens das igrejas Cristã Maranata de Iuna 2 e Boa Sorte realizaram um culto no ponto de pregação localizado no distrito de Trindade, em Iuna, Espírito Santo. Antes da reunião, os jovens percorreram as ruas do distrito, entoando louvores e realizando uma cantata, convidando os moradores para participarem do culto e anunciando a mensagem de salvação. A programação contou com a presença de visitantes que puderam ouvir a palavra de Deus e participar de uma reunião marcada pela comunhão e pela edificação, testemunhando a operação do Espírito Santo naquele lugar. Na área de Marechal Floriano, a Igreja Cristã Maranata de Batatal, Santa Rita, realizou uma visita ao Lar de Idosos Sou Feliz, proporcionando uma tarde de louvor, comunhão e conforto espiritual. Durante a visita, os irmãos compartilharam palavras de esperança, entoaram louvores e anunciaram a mensagem do Evangelho aos residentes. O encontro foi marcado pela alegria e pela gratidão, refletindo o amor de Cristo e reafirmando o compromisso da igreja com o serviço ao próximo. Na Igreja Cristã Maranata Central de Marechal Floriano, no Espírito Santo, toda a igreja reuniu-se para um culto de vigília. A programação foi marcada por momentos de oração, comunhão e busca pela presença do Senhor, proporcionando aos participantes uma noite de renovação espiritual. Ao longo da vigília, os irmãos ouviram a voz e o direcionamento do Senhor para suas vidas, fortalecendo a fé e renovando o propósito de permanecer firmes na caminhada cristã. O culto foi encerrado em um ambiente de profunda alegria espiritual, testemunhando as bênçãos concedidas pelo Espírito Santo à sua igreja. Glórias a Deus por tantas bênçãos. Encerramos aqui nossa participação nessa edição do Manaim News. A paz do Senhor Jesus a todos. Olha, você está acompanhando o Manaim News, estamos falando hoje sobre o estado do Espírito Santo. E agora vamos diretamente para Guarapari, com a nossa irmã Amanda da Silva. Olá, paz do Senhor Jesus para você que acompanha mais uma edição do Manaim News. Começamos essa edição trazendo os últimos acontecimentos da região de Guarapari. Confira. Nas igrejas de Coroado 1 e Coroado 2 foi realizado o Evangelho Sem Fronteiras. Os irmãos saíram às ruas levando uma palavra de esperança, fé e salvação aos moradores do bairro. O trabalho evangelístico foi encerrado com um culto evangelístico, onde a presença do Senhor foi notável, trazendo edificação e renovação espiritual para todos os presentes. No Polo Praia do Morro, os irmãos se reuniram para realizar o trabalho evangelístico na igreja do Manaim. O trabalho contou com a participação dos jovens que realizaram a evangelização durante a tarde e encerraram o dia com um culto evangelístico.
evangelístico. Também foi realizada uma visita evangelística com as crianças e jovens na ICM Independência. Da mesma forma, as crianças da ICM Adalberto participaram de uma visita evangelística. Foi uma grande bênção. No Manaim de Guarapari foi realizada uma reunião com todos os irmãos que exercem funções nas igrejas. O encontro teve como objetivo fortalecer a orientação para a evangelização, destacando a importância do anúncio do evangelho e do compromisso de cada servo na obra do Senhor. Além das orientações, a reunião foi marcada por um momento de renovação espiritual, comunhão e edificação, fortalecendo os participantes para o desempenho de suas funções e para o trabalho de evangelização. Durante este mês, a igreja esteve unida em oração pelos colegas de trabalho. O mês foi encerrado com cultos evangelísticos. Nas imagens, vemos irmãos das igrejas de Moquissaba 1 e Independência. E encerrando nossa edição, foi realizado um culto de ceia na ICM de Reta Grande. Reunida em comunhão, a igreja participou deste culto especial, recordando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém! Glória a Deus por tantas bênçãos em nosso meio. Nós ficamos por aqui, mas na semana que vem nós estamos de volta, se assim o Senhor permitir. A paz do Senhor Jesus e até lá. E para a gente finalizar aqui do Manaim News, vamos diretamente para o Litoral Sul. Sim, Litoral Sul do estado do Espírito Santo, com a Isadora Kelly. A paz do Senhor Jesus, Jorge, e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que nos acompanham pela TV Manaim ou pelo Manaim News. Estamos falando aqui da região Litoral Sul e agora compartilharemos com vocês os eventos que aconteceram nesta semana. Foi realizado um culto de glorificação da Igreja da Barra de Marataízes. Foi um momento de gratidão ao Senhor pelo trabalho de evangelização que foi realizado naquela área. Houveram muitos convidados e houve a participação do pastor Amadeu, membro do Conselho Presbiteral. O Senhor operou grandemente no meio do seu povo. Aconteceu também uma vigília com todos os adolescentes e jovens do polo da BR-101. Foi um momento de grandes aprendizados. Foi trazida uma palavra de orientação da parte do nosso Senhor. Nosso Deus tem operado coisas grandiosas no meio dos seus adolescentes e jovens. Na igreja de Anchieta, foi realizada uma reunião com todos os obreiros e diáconos do polo de Anchieta. Foi trazida uma palavra de orientações e aprendizados aos irmãos, que foram chamados para a realização deste trabalho na casa do Senhor. Finalizando a semana, foram realizados cultos de glorificação pelo motivo de oração do mês de julho, mês dos colegas de trabalho. Durante todo o mês, a igreja orou, buscou e consagrou colocando diante do Senhor os colegas de trabalho. Os irmãos puderam ver a operação do Senhor durante todo o mês. Glória a Deus! Glória a Deus! Muitas têm sido as bênçãos realizadas em nosso meio e por isso estamos alegres. Semana que vem retornaremos com mais novidades. A paz do Senhor Jesus, Jorge! Você está acompanhando aqui o Manaim News, falamos aqui sobre o estado do Espírito Santo, falamos sobre o Brasil e eu quero notícias agora sobre a obra no exterior. E já vamos rapidinho para a América do Norte com a Isabela Peuto. Isabela! A paz do Senhor Jesus a todos os que acompanham o Manaim News. Aqui nos Estados Unidos, as igrejas cristãs Maranata têm se dedicado intensamente à evangelização. No Texas, nossos irmãos em Austin foram fiéis com cada membro orando por 3 vidas durante o último mês. Os convites foram feitos e Deus honrou a obediência dos servos. O culto evangelístico teve um número expressivo de participantes, muitos deles pela primeira vez em uma das nossas igrejas. Os dons espirituais marcaram a vida dos visitantes que testemunharam a presença do Deus vivo. Uma família de origem armênia se identificou com os dons e declarou que encontrou paz naquele culto. Outra família que enfrentava uma batalha espiritual em seu lar compreendeu durante a assistência que a vitória estava no clamor pelo sangue de Jesus. Deus ainda trouxe pessoas que estavam afastadas e que foram renovadas na caminhada com o Senhor Jesus. De modo que a igreja está muito alegre com aquilo que Deus fez nesse culto. E na sequência tivemos um período de assistência, onde entregamos os dons espirituais, vidas se identificaram com os dons espirituais, visitantes, até um caso curioso que trouxe um colega de trabalho, ele nem sabia que nós estávamos orando esse mês pelos colegas de trabalho. Então foi um grande momento, um momento de alegria. A igreja ela está muito alegre. O amor pela salvação de almas e o desejo de que o número dos salvos se complete também tem movido nossos irmãos na ICM Houston. Eles dedicaram uma semana de consagração pelo culto evangelístico, cumprindo uma revelação do Senhor. No dia do evento, realizado em Houston, visitantes relataram ter ouvido pela primeira vez uma mensagem sobre a volta de Jesus. Alguns ainda viveram a experiência maravilhosa do batismo com o Espírito Santo. Aleluia!
Em Massachusetts, a ICM Marlboro não mediu esforços para levar a mensagem de salvação e de paz aos moradores de um complexo de apartamentos na cidade. O local, onde residem alguns servos, tem sido um ponto de pregação com reuniões quinzenais, mas esse culto evangelístico especial contou com um número significativo de participantes pela primeira vez. O mover do Espírito Santo foi notório, com muitas vidas se quebrantando durante os louvores e a mensagem. Muitos ainda aceitaram oração e assistência e se identificaram com os dons espirituais. Ao final, os moradores agradeceram e pediram o retorno da igreja. A Igreja Cristã Maranata realizou recentemente uma ação de evangelização na cidade de Nova York, em um parque no bairro de Astoria, onde a igreja se reúne. Durante o trabalho evangelístico, vidas de diferentes países receberam oração. Entre as experiências está a de uma família em que o esposo é brasileiro e a esposa croata. O filho do casal, de 3 anos, foi atraído pelo grupo que cantava louvores e a família permaneceu até o encerramento da evangelização. Eles receberam oração e também necessitavam de uma bênção na vida profissional. O Senhor falou por meio dos dons espirituais e eles aceitaram o convite para participar dos cultos. Deus abriu as portas, trouxe paz e alegria e eles se decidiram na presença do Senhor. No Canadá, em Fredericton, New Brunswick, os irmãos participaram de um culto especial de glorificação a Deus com a ministração da ceia do Senhor. O culto foi marcado pela comunhão e pelas experiências concedidas pelo Espírito Santo. A reunião contou também com a presença de vários visitantes. Entre eles, uma intermediária participou pela primeira vez de um culto na igreja. Durante a mensagem, ela se quebrantou diante do Senhor e, ao retornar para casa, compartilhou com sua mãe a bênção que foi estar presente na igreja. Glórias a Deus! Até a próxima semana com mais informações sobre os eventos realizados nas igrejas cristãs Maranata aqui na América do Norte. Amém! Vamos agora para a Europa com a nossa correspondente Rebeca Ribeiro Barria. É com você, Rebeca. A paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham pela TV Manaim. Ocorreu no Manaim de Portugal, neste último final de semana, uma reunião de obreiros que reuniu irmãos vindos de norte a sul do país. Servos das mais diversas regiões deslocaram-se até o Manaim para um tempo dedicado à comunhão, à oração e ao ensino da palavra, num encontro marcado pela presença gloriosa do Senhor Jesus. Aleluia! Ao longo do encontro foram ministradas palavras voltadas para a vida do obreiro, ressaltando a importância de uma caminhada em comunhão e santificação diante do Senhor. As mensagens ministradas conduziram os presentes a refletir sobre os marcos antigos que não devem ser removidos e sobre a necessidade de zelar pela sã doutrina e pelas revelações que o Senhor tem entregue à sua igreja. Foi enfatizada ainda a importância do conhecimento da palavra de Deus, fundamento indispensável para o serviço fiel na obra do Espírito Santo. De forma especial, os obreiros receberam a palavra ministrada diretamente do Brasil pelo pastor Gerson Belucci, que por meio de transmissão via Zoom, edificou os corações e encorajou os servos a permanecerem firmes no chamado. A mensagem, que abordou as características de um obreiro aprovado, como dito em 2 Timóteo, trouxe grande renovo aos presentes, reafirmando a unidade da Igreja Cristã Maranata e a alegria de servir ao Senhor nesse tempo profético que antecede a breve volta de Jesus. Os obreiros saíram deste encontro fortalecidos, com o coração cheio de gratidão e renovados a continuar a servindo o Senhor com fidelidade na casa do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E em Estarreja, na região norte de Portugal, os jovens da Igreja Cristã Maranata realizaram uma evangelização de rua nas imediações do templo, num dia marcado por grande alegria e comunhão. Reunidos em torno da igreja, os jovens e os demais membros da igreja saíram às ruas para partilhar a mensagem de salvação, entoando louvores e entregando convites aos que passavam, testemunhando o amor do Senhor Jesus. Aleluia! Como fruto deste trabalho, vários visitantes estiveram presentes no culto realizado em seguida, alcançados pela evangelização. Durante o culto, a mensagem da palavra foi entregue por um dos jovens que, dirigido pelo Espírito Santo, anunciou a esperança da salvação a todos os presentes.
Foi um momento de grande edificação que encheu os corações e renovou nos jovens o desejo de continuar a anunciar o Evangelho eterno. Louvado seja o nome do Senhor! E encerrando essa edição, seguimos até a França, onde a Igreja Cristã Maranata em Paris realizou um culto especial que reuniu irmãos daquela cidade e também das igrejas na Holanda que se deslocaram para participar deste momento de comunhão na presença do Senhor. O templo encheu-se de alegria e o encontro entre servos de diferentes países reafirmou a unidade e o amor que unem o corpo de Cristo. Aleluia! O culto foi uma verdadeira festa espiritual, marcada pelos louvores que conduziram a igreja à adoração e por um ambiente de profunda comunhão com o Senhor. Ao longo do culto, a presença gloriosa do nosso Deus foi sentida de forma notória entre os presentes, que se alegraram e se renovaram na fé. De maneira especial, o Senhor falou profundamente à sua igreja por meio dos dons espirituais, trazendo direção, consolo e edificação aos corações. Cada palavra ministrada fortaleceu os irmãos e reafirmou as promessas do nosso Deus para este tempo profético. Os servos saíram deste culto renovados, cheios de gratidão e com a certeza que o Senhor continua a conduzir e cuidar do seu povo. Glória a Deus! E, irmãos, até a próxima semana com mais informações das Igrejas Cristã Maranata daqui da Europa Ocidental. Você quer notícias da América Central? Notícias aí com Chantal Vitória. Oi, meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus desde a República Dominicana, onde o Senhor operou grandes bênçãos neste final de semana, onde a gente teve um culto especial sobre os nossos colegas de trabalho. O culto não começou apenas no dia que a gente fez. O culto começou no início do mês de julho, onde o Senhor começou a dar experiências maravilhosas de salvação aos nossos colegas de trabalho, começou a dar sensibilidade no coração deles. E quando a gente foi fazer o convite para essa semana, o coração deles estava aberto. Por exemplo, foi o testemunho da Igreja de Entrada. Pessoas que a gente nem imaginaria que viriam no culto, vieram no culto. E essa bênção foi porque o Espírito Santo foi que começou a convidar eles desde o começo do mês. Além disso, também na Igreja de Santo Domingo, a capital do país, tivemos experiências maravilhosas, onde casais foram convidados e casais ficaram maravilhados com os dons espirituais, ficaram maravilhados com a palavra revelada. E também falando disso, na igreja de San Juan de la Maguana, no sudeste do país, pessoas que vieram até de outras denominações ficaram maravilhadas com o louvor da obra, a palavra, a condução do culto, a manifestação do Espírito Santo no meio do culto e falaram que gostaram muito da obra por conta da organização. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, obrigada por chegar até aqui. E é muito importante que não esqueçamos que o culto do fim de mês, dos motivos, não começa apenas nesse dia. Nessa semana que convidamos, começa o mês todo, orando por nossos convidados, que já o Senhor vai colocar no coração deles a semente, a vontade de estar na casa do Senhor. Por isso é importante obedecer sempre às orientações e orar o mês todo, estar com os meios de graça para que o Senhor opere em nosso meio. A paz do Senhor Jesus e até a próxima. O Maranhão News ele não para e não podemos parar, não é verdade? Notícias agora sobre a América do Sul com Irlan Vargas Daza. A paz do Senhor Jesus a todos que acompanham o Maranhão News. Estamos de volta com novidades da América do Sul, em Saução, no Peru. O nome do Senhor foi glorificado no culto de consagração de um novo templo. Foi um dia de grande bênção, no qual o nosso Deus falou a cada vida. Participaram do culto irmãos da igreja local de Saução, da igreja de Casa Grande e também receberam visita do pastor da cidade de Trujillo. Foi um momento de edificação, comunhão e crescimento espiritual, no qual podemos contemplar o cuidado de Deus para com a sua igreja. Ao final do culto, os sobreiros, diáconos e o pastor conversaram com cada visitante para ouvir seus testemunhos e orar por eles. Nesse momento, o Senhor falou de forma pessoal a cada vida. Entre os testemunhos, um pastor de outra congregação comentou que ficou profundamente impactado com a revelação recebida por meio da mensagem. Ele afirmou que nunca havia ouvido uma mensagem como aquela e destacou
como Deus fala, se revela à sua igreja por meio dos dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor pelas bênçãos concedidas. Até a próxima semana, desejando a todos a paz do Senhor Jesus. Olha só, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manaim News. Falamos sobre o Brasil, sobre o estado do Espírito Santo, falamos também sobre o exterior. E você que tem nos acompanhado, deixe o seu comentário. Você que está vendo a gente pelo YouTube, deixe o seu comentário, clique em curtir, compartilhe também o nosso link. Você que também gostaria de participar de um culto na Igreja Cristã Maranata, gostaria? Olha só, vai aparecer para você na tela aí o nosso QR Code para você consultar o endereço de uma igreja mais próxima aí da sua casa, do seu trabalho, da sua faculdade. Participe do culto conosco. Deus tem uma bênção para o seu coração. Olha o QR Code aí. Procure uma igreja Maranata aí na sua região, aí na sua cidade. Agora, você que está precisando de oração por alguma necessidade especial, entre em contato conosco. Nós temos pastores 24 horas. É isso mesmo que você ouviu. Pastores 24 horas de plantão para poder orar por você, pela sua vida. Ou se você quiser tirar alguma dúvida também, fazer alguma pergunta, fica à vontade. Para quem está no Brasil, 0800 707 3076. O número está na tela. Para quem está no exterior, tem aí o QR Code, é só você ligar diretamente pelo seu WhatsApp e será muito bem atendido. Anote aí o número. Isso, você escaneia aí no QR Code e é muito importante ressaltar que essa assistência é gratuita. Você, olha, não paga nada, ninguém te pede nada em troca. Então entre em contato e receba uma oração ou até mesmo tire aí a sua dúvida. Que Deus nos abençoe. Quero te lembrar mais uma vez que durante todo esse mês de agosto estamos orando pelos nossos vizinhos, pela salvação dos vizinhos do seu bairro, da sua casa, da sua residência, o vizinho da sua igreja, o vizinho do seu trabalho, não é mesmo? Vamos orar aí pelos nossos vizinhos, participe das orações conosco e nós estamos na primeira semana, é a semana de madrugada, estamos cumprindo essa orientação. Você pode participar do culto da madrugada numa igreja Maranata perto de você ou pela Rádio Manaim e TV Manaim pelas nossas multiplataformas. Deus abençoe, um grande abraço!